Clara nunca imaginou que sua vida modesta, criada na simplicidade e nos valores da pequena vila do interior, fosse mudar de forma tão drástica e inesperada. Desde pequena, ela aprendeu a importância do trabalho duro, honestidade e respeito. A vida nunca foi fácil para Clara, mas ela se destacava pela sua resiliência. Seu primeiro emprego foi em uma fazenda local, colhendo frutas, mas rapidamente descobriu que seu verdadeiro talento era cuidar das pessoas. Com dedicação, tornou-se uma babá respeitada, conhecida por sua paciência e carinho. Quando Clara recebeu uma proposta de emprego na mansão de João Albuquerque, um dos empresários mais ricos da cidade, ela mal podia acreditar. João era um homem recluso, conhecido por sua fortuna imensa, mas também pela tragédia pessoal que carregava. Sua esposa havia falecido em um acidente de carro, deixando para trás 2 filhos pequenos, Sofia e Lucas. Esses detalhes deixaram Clara preocupada, mas a compaixão que sentiu pelas crianças devastadas pela perda da mãe a levou a aceitar o trabalho. Logo que chegou à mansão, Clara percebeu que, apesar de toda a riqueza que a cercava, faltava algo fundamental naquela casa: amor e afeto. A família de João era fria e distante. Seus irmãos, Helena e Ricardo, eram figuras imponentes e rígidas, sempre envolvidas nos negócios da família, mas sem demonstrar nenhum interesse pelas crianças. Desde o início, Clara sentiu a hostilidade da família, que a tratava como uma mera funcionária, alguém invisível, sem importância. No entanto, isso não abalou Clara. Ela sabia que seu papel ali era claro: cuidar de Sofia e Lucas como se fossem seus próprios filhos. Os dias na mansão eram longos e cheios de responsabilidades. Clara acordava cedo, preparava o café da manhã das crianças, ajudava com as tarefas escolares e organizava atividades para que pudessem se distrair e, aos poucos, reencontrar a alegria perdida. O luto ainda estava presente, mas com o tempo, Clara conseguiu trazer de volta os sorrisos para o rosto dos pequenos. A mansão, que antes parecia sombria, começou a ecoar risadas de crianças novamente. Clara se tornava mais do que uma babá. Para Sofia e Lucas, ela se transformou numa figura materna, alguém com quem podiam contar. Enquanto João, ainda imerso em sua própria dor, se distanciava emocionalmente dos filhos, Clara preenchia essa lacuna. As crianças corriam para ela em busca de carinho e conforto, algo que, de certa forma, João já não sabia oferecer. Ele passava longas horas trancado em seu escritório, dedicado aos negócios, e mal trocava palavras com Clara ou com os filhos. No entanto, Clara começou a perceber mudanças no comportamento de João. Em raros momentos em que eles estavam sozinhos, ele demonstrava um respeito inesperado por ela. Certa noite, observando as crianças brincando no jardim, João disse: "Você tem um dom, Clara." Nunca vi Sofia e Lucas tão felizes desde que a mãe deles se foi. Clara, sempre humilde, apenas sorriu e respondeu: "Eles são crianças maravilhosas, Senhor João." Embora as palavras de João fossem carregadas de gratidão, Clara sentia que havia algo mais por trás daquele elogio. João parecia lutar contra algo maior, uma tristeza profunda que ele não conseguia expressar. Clara começou a se questionar se a dor pela perda da esposa era a única razão para o distanciamento de João. Aos poucos, ela percebeu que havia uma tensão crescente dentro da família. Helena e Ricardo, que apareciam esporadicamente, tornavam o ambiente pesado com sua presença. Eles sempre estavam mais interessados nos negócios da família do que nas crianças, e Clara sentia que seus olhares a julgavam a cada momento. Helena, em particular, era uma mulher altiva e autoritária. Sempre que falava com Clara, fazia questão de lembrá-la de sua posição. "Você tem sorte de estar aqui." João poderia ter contratado qualquer uma. "Espero que saiba o lugar que ocupa", disse Helena em uma das raras ocasiões em que se dirigiu diretamente a Clara. A mensagem era clara: Clara era apenas uma peça temporária na vida luxuosa da família Albuquerque. Apesar das palavras de Helena, Clara não se abalava. Seu foco eram as crianças, e ela se dedicava a elas com todo o seu coração. Para Clara, o luxo ao seu redor não importava. Ela vivia em um quarto modesto nos fundos da mansão, enquanto a família Albuquerque desfrutava de uma vida de excessos, com festas grandiosas e jantares extravagantes.
Mas Clara sabia que a verdadeira riqueza estava nos pequenos gestos de amor e cuidado que ela dava a Sofia e Lucas. Por mais que João parecesse distante, Clara sabia que ele observava o impacto positivo que ela tinha sobre seus filhos. No entanto, a tensão dentro da casa só aumentava. João começou a passar ainda mais tempo em reuniões com seu advogado, Dr. Álvaro, e Clara frequentemente o via discutindo documentos com um semblante preocupado. Por mais que Clara tentasse não se envolver, ela sabia que algo estava acontecendo, algo importante que afetaria toda a família. Uma noite, Clara ouviu vozes exaltadas vindas do escritório de João. Curiosa, mas receosa, ela se aproximou da porta entreaberta e ouviu parte da conversa entre João e Helena. Você não pode estar falando sério, João? Isso é loucura, esbravejava Helena. Eu sei o que estou fazendo, Helena. É a melhor decisão para meus filhos e para tudo o que construí, respondeu João com firmeza. Clara se afastou, tentando não pensar muito no que havia acabado de ouvir. Seu foco deveria ser Sofia e Lucas, mas a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer não a deixava em paz. Algumas semanas depois, uma tragédia abalou profundamente a mansão. João, um homem que sempre teve uma saúde robusta, sofreu um ataque cardíaco durante uma reunião de negócios. Clara estava com as crianças quando recebeu a notícia de que João havia sido levado às pressas para o hospital. O pânico tomou conta da casa, e Clara tentou, em vão, manter a calma. Sofia e Lucas perceberam que algo estava errado e começaram a fazer perguntas. Tia Clara, onde está o papai? Ele está bem? Perguntava Sofia, com olhos cheios de preocupação. Clara forçou um sorriso, tentando esconder seu próprio desespero. Ele teve que sair, meus queridos, mas vai ficar tudo bem. No entanto, Clara sabia que as coisas estavam longe de ficarem bem. Horas depois, a notícia que ela temia chegou. João não resistiu ao ataque e havia falecido. A morte de João trouxe uma nova onda de dor à mansão. A imprensa logo cercou o local, ávida por notícias sobre o famoso empresário. Helena e Ricardo, com expressões frias e calculistas, assumiram o controle das questões legais e financeiras da família, e Clara tentou, com todas as suas forças, proteger as crianças daquele caos. Elas ainda não compreendiam totalmente a gravidade da situação, mas sentiam o impacto da ausência do pai. Clara, mais uma vez, assumiu o papel de consolar Sofia e Lucas, que estavam devastados. Enquanto o luto pairava sobre a casa, Clara não podia prever que sua vida estava prestes a mudar ainda mais. A leitura do testamento de João seria o início de uma nova batalha, e Clara, sem querer, estava no centro dessa disputa. Após a morte de João Albuquerque, a vida na mansão assumiu um tom ainda mais sombrio. Clara, que já havia se acostumado com o peso do luto na casa desde a morte da esposa de João, agora enfrentava uma nova responsabilidade: ajudar as crianças a atravessar a perda do pai. Sofia e Lucas, com a tenra idade, lutavam para entender a ausência repentina e permanente de ambos os pais. Clara, com seu afeto maternal e presença constante, se tornou o único pilar de estabilidade para os dois. Porém, no fundo de seu coração, ela sabia que isso não seria suficiente para protegê-los de tudo que estava por vir. Helena e Ricardo, os irmãos de João, assumiram o controle da mansão com uma rapidez que surpreendeu Clara. Na manhã seguinte ao funeral, que havia sido uma cerimônia discreta devido à insistência de Helena em evitar a imprensa, eles começaram a organizar a leitura do testamento. O advogado da família, Dr. Álvaro, uma figura austera e sempre muito formal, foi chamado à mansão para oficializar o processo. Clara, mesmo se esforçando para manter distância dos assuntos legais e financeiros da família, não pôde ignorar o clima tenso que se instalou na casa. Os sussurros constantes entre Helena e Ricardo, sempre acompanhados de olhares discretos na direção dela e das crianças, a deixavam desconfortável. Clara sabia que seu lugar ali era temporário, que os irmãos de João enxergavam-na como uma empregada sem importância, alguém que em breve seria dispensada. No entanto, ela se mantinha firme, concentrando-se em Sofia e Lucas, que agora precisavam dela mais do que nunca. O dia da leitura do testamento finalmente chegou, e Clara foi surpreendida ao ser convocada para estar presente.
A princípio, pensou que talvez fosse uma formalidade, já que ela havia passado os últimos anos cuidando das crianças. No entanto, ao adentrar a sala de estar, onde Dr. Álvaro aguardava com uma pilha de documentos, ela percebeu que algo muito mais sério estava prestes a acontecer. Helena e Ricardo estavam sentados ao lado de Dr. Álvaro, suas expressões fechadas, enquanto Clara permaneceu de pé, sentindo-se deslocada. O advogado começou a ler o documento, detalhando as inúmeras propriedades, investimentos e negócios de João, grande parte dos quais seria dividida entre Helena e Ricardo. No entanto, quando chegou à parte que falava sobre a tutela de Sofia e Lucas, todos os olhares na sala se voltaram para Clara. De acordo com o testamento de João Albuquerque, começou Dr. Álvaro, a tutela legal de Sofia e Lucas será concedida à senhorita Clara Rodrigues. O silêncio na sala foi esmagador. Clara, que até aquele momento estava imersa em pensamentos sobre o futuro das crianças, mal acreditava no que acabara de ouvir. Ela piscou várias vezes, como se esperasse que as palavras do advogado mudassem de alguma forma. Helena, por outro lado, foi a primeira a reagir. "Isso é um absurdo", gritou ela, levantando-se abruptamente da cadeira. "Uma empregada como tutora das crianças. João deve ter enlouquecido." Ricardo, que até então havia permanecido calmo, também demonstrou sua insatisfação. "Isso é inaceitável, Dr. Álvaro. Há alguma cláusula que possa ser contestada?" O advogado, mantendo sua postura profissional, respondeu calmamente: "O testamento foi revisado e validado diversas vezes antes da morte de João. Ele deixou claro que desejava que Clara fosse a tutora de seus filhos, pois confiava plenamente no cuidado que ela oferecia a eles. Legalmente, não há nada que possa ser contestado." Clara, ainda atônita, finalmente conseguiu falar. "Mas... Eu sou apenas a babá. Como posso ser a tutora legal das crianças?" Dr. Álvaro, percebendo o choque de Clara, olhou-a com um olhar compreensivo. "João expressou, em várias conversas comigo, que você era a pessoa em quem ele mais confiava quando se tratava de Sofia e Lucas. Ele acreditava que você, mais do que qualquer outra pessoa, seria capaz de oferecer o amor e a estabilidade que eles precisavam após a morte da mãe. Sua decisão foi tomada com base nesse desejo." Enquanto essas palavras ecoavam na mente de Clara, ela começou a entender o peso da responsabilidade que lhe fora confiada. Era uma honra indescritível que João tivesse confiado nela, mas também era um fardo imenso. Como uma mulher simples, de origens humildes, poderia assumir a criação de 2 crianças em um ambiente tão complexo e hostil? Helena, incapaz de controlar sua frustração, voltou a atacar. "Isso não vai ficar assim, Clara. Vamos contestar esse testamento." João estava emocionalmente perturbado quando escreveu isso, e claramente não estava pensando direito. Clara, tentando manter a calma, respondeu com uma voz firme, mas respeitosa: "Eu nunca quis causar discórdia, Dona Helena. Tudo o que eu sempre quis foi cuidar das crianças e garantir que elas estivessem bem." A resposta de Helena foi um olhar gélido. "Você pode fingir ser altruísta o quanto quiser, Clara, mas sei que está de olho na fortuna da família. Não pense que vou deixar uma camponesa como você tomar o controle." As palavras de Helena atingiram Clara como um golpe. Ela não queria nada além do bem-estar das crianças, mas sabia que as intenções dos irmãos de João iam além do simples desejo de cuidar de Sofia e Lucas. A fortuna envolvida era imensa, e a disputa pelo controle da herança era inevitável. Nos dias seguintes, Clara enfrentou uma série de obstáculos. Helena e Ricardo passaram a tratá-la com ainda mais frieza, deixando claro que fariam tudo ao seu alcance para reverter a decisão de João. No entanto, Clara sabia que o testamento de João estava em conformidade com a lei, e que sua prioridade era manter as crianças seguras e protegidas daquele ambiente hostil. Com o tempo, a pressão sobre Clara aumentou. Helena e Ricardo começaram a espalhar rumores entre os empregados da mansão, tentando desmoralizá-la e fazer com que os outros perdessem o respeito por ela. As conversas sobre a suposta ambição de Clara se tornaram frequentes, e ela sentiu o peso de ser uma estranha naquele mundo. Mesmo assim, Clara se recusava a desistir.
Cada vez mais determinada a cumprir o desejo de João, ela dedicou-se inteiramente a Sofia e Lucas, que, por sua vez, demonstravam uma crescente afeição por ela. As crianças, mesmo tão jovens, sentiam a tensão entre os adultos, mas sabiam que podiam contar com Clara para lhes oferecer o carinho e a segurança de que precisavam. Enquanto a batalha legal sobre a tutela se desenrolava, Dr. Álvaro permanecia ao lado de Clara, orientando-a sobre os próximos passos e assegurando que ela teria todo o apoio necessário. Ele sabia que a luta não seria fácil, mas estava determinado a honrar os desejos de João. O processo se arrastava, com Helena e Ricardo tentando de todas as formas encontrar brechas legais que lhes permitissem assumir o controle, mas até aquele momento, Clara continuava sendo a tutora oficial de Sofia e Lucas. Um dia, no entanto, Clara recebeu uma visita inesperada na mansão. Era uma mulher de meia-idade, elegante, com uma expressão gentil no rosto. Ela se apresentou como Beatriz, uma antiga amiga de João e alguém que conhecia a família Albuquerque há muitos anos. Eu vim para conversar com você, Clara, disse ela com um sorriso caloroso. João me falou muito sobre você antes de falecer. Clara, surpresa, conduziu Beatriz até a sala de estar, onde as duas se sentaram para conversar. Durante a conversa, Beatriz revelou que sabia de muitos segredos da família Albuquerque e que João, antes de sua morte, havia confiado a ela alguns detalhes importantes sobre sua decisão de nomear Clara como tutora. João confiava em você, Clara, disse Beatriz com uma voz suave. E ele sabia que você seria a única pessoa capaz de proteger seus filhos, não apenas do luto, mas também das influências negativas que existem dentro desta família. Com essa revelação, Clara começou a entender que sua presença ali não era um simples acaso, mas parte de algo maior. João havia visto nela algo que os outros não viam, a força, a compaixão e a integridade necessárias para proteger o que ele mais amava. Agora, Clara sabia que, apesar dos desafios, não poderia desistir. A responsabilidade de cuidar de Sofia e Lucas era sua missão, e ela estava determinada a cumprir o último desejo de João, não importando o que viesse pela frente. Nos dias que seguiram a visita de Beatriz, Clara começou a ver com mais clareza o panorama que se desenhava à sua frente. A mansão Albuquerque, com toda sua opulência e herança, era um palco de disputas muito maiores do que ela poderia imaginar. A presença de Beatriz, uma confidente próxima de João, revelou-se um ponto de virada. Ela não apenas confirmou a confiança de João em Clara, mas também alertou sobre os perigos e armadilhas que a família Albuquerque escondia. Helena e Ricardo estavam dispostos a tudo para tomar o controle do patrimônio, e Clara, embora não estivesse interessada nas posses da família, se encontrava no centro de uma tempestade. Com o apoio de Dr. Álvaro e a amizade recém-descoberta com Beatriz, Clara começou a traçar um plano para garantir o bem-estar de Sofia e Lucas. O peso da responsabilidade era grande, mas seu amor pelas crianças crescia cada dia mais, e ela se apegava à memória de João, lembrando-se de suas palavras gentis e da confiança que ele depositara nela. João sempre foi um homem de visão, e se ele acreditava que Clara era capaz de proteger seus filhos, então ela precisava se fortalecer para enfrentar os desafios que estavam por vir. Helena, por sua vez, intensificou seus esforços para desmoralizar Clara. As palavras de Beatriz ressoavam em sua mente, há influências negativas nesta família. E Helena era, sem dúvida, uma dessas influências. A matriarca remanescente dos Albuquerque, com sua postura fria e calculista, começou a manipular os empregados da mansão para isolar Clara. Os olhares que antes eram de respeito e simpatia, agora se transformavam em desconfiança e julgamento. Ela não pertence a esse lugar. Clara ouvia sussurrado pelos corredores. Não é uma de nós. Apesar de tudo, Clara não se deixava bater. Ela sabia que sua missão era maior do que qualquer opinião alheia. Sofia e Lucas, embora ainda muito jovens, demonstravam sinais de apego a ela, e isso lhe dava forças. Lucas, que antes era uma criança quieta e reclusa, agora buscava Clara para brincar ou simplesmente se sentar ao seu lado enquanto ela lia. Sofia, mais sensível, frequentemente acordava durante a noite chorando, e era Clara quem a acalmava, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. No entanto, enquanto Helena travava sua batalha pessoal contra Clara dentro da mansão, uma guerra jurídica ainda maior se aproximava.
O advogado da família, Dr. Álvaro, alertou Clara sobre uma audiência que estava prestes a acontecer. Helena e Ricardo haviam entrado com uma ação legal para contestar a validade do testamento, alegando que João estava mentalmente incapaz no momento em que designou Clara como tutora legal das crianças. Eles alegavam que João, ainda devastado pela morte da esposa, não tinha condições de tomar uma decisão tão séria e que Clara, sendo apenas uma funcionária, não deveria ter tal responsabilidade. Isso é um ataque direto à integridade de João e à sua memória, disse Dr. Álvaro, enquanto Clara se sentava à sua frente no escritório, visivelmente tensa. Eles estão dispostos a sujar o nome do próprio irmão para tomar o controle da fortuna. Mas nós temos um caso sólido, Clara. Não se preocupe. João deixou tudo em ordem e você tem aliados. A audiência se aproximava rapidamente e a tensão na mansão crescia. Clara passou a ser ainda mais vigiada por Helena, que agora parecia estar em todas as esquinas, observando-a com desdém. Os dias eram longos e difíceis, e Clara lutava para manter o equilíbrio emocional. Ela sabia que não podia demonstrar fraqueza diante das crianças, pois elas precisavam de estabilidade, especialmente nesse momento. Mas à noite, quando finalmente estava sozinha, Clara permitia-se chorar em silêncio, sentindo o peso de tudo o que estava em jogo. Poucos dias antes da audiência, Clara recebeu mais uma visita inesperada. Beatriz voltou à mansão, dessa vez com um semblante mais sério do que na visita anterior. Após cumprimentar Clara e verificar como estavam Sofia e Lucas, Beatriz chamou-a para uma conversa reservada. Clara, há algo que você precisa saber, disse Beatriz, fechando a porta atrás de si. João não confiava apenas em mim para cuidar das crianças em caso de sua morte. Ele me confiou outro segredo, algo que pode mudar o rumo dessa disputa. Clara olhou com curiosidade e uma ponta de medo. O que é, Beatriz? Beatriz suspirou antes de continuar. João descobriu, pouco antes de sua morte, que há irregularidades nos negócios da família. E não apenas pequenas irregularidades. Estamos falando de fraudes financeiras em larga escala, envolvendo Helena e Ricardo. João vinha investigando isso em segredo, e parte da razão pela qual ele fez o testamento a seu favor foi para proteger Sofia e Lucas dessa corrupção. Ele sabia que, se Helena e Ricardo assumissem o controle total dos bens, as crianças seriam prejudicadas no futuro. As palavras de Beatriz caíram como um choque sobre Clara. Fraude? Mas como isso é possível? João nunca mencionou nada. Ele não queria preocupar você, explicou Beatriz. João era um homem cuidadoso e sabia que, se algo acontecesse com ele, você seria a única pessoa que poderia manter as crianças a salvo. É por isso que ele não contou a ninguém mais sobre sua investigação. Mas agora, com essa disputa pelo testamento, eu acredito que chegou a hora de revelar o que ele descobriu. Clara sentiu um misto de emoções. Por um lado, estava aliviada em saber que João confiara tanto nela. Por outro, a revelação sobre Helena e Ricardo a deixava apreensiva. Se eles estavam dispostos a manipular as finanças da família, o que mais seriam capazes de fazer? Clara sabia que essa informação poderia mudar o curso da audiência, mas também trazia um novo nível de perigo para ela e para as crianças. Na manhã da audiência, Clara acordou mais cedo do que o habitual. O peso da responsabilidade parecia maior do que nunca, mas ela sabia que não estava sozinha. Beatriz, Dr. Álvaro e, de certa forma, até João estavam ao seu lado. Enquanto se preparava para sair, Clara olhou para as crianças dormindo tranquilamente e prometeu a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-las. A audiência foi um evento tenso. Helena e Ricardo, acompanhados de seus advogados, chegaram com uma postura confiante, enquanto Clara se sentava ao lado de Dr. Álvaro e Beatriz, que assistia de longe. Os argumentos apresentados por Helena eram previsíveis. João estava mentalmente debilitado e, portanto, não poderia ter tomado uma decisão consciente sobre a tutela das crianças. Ricardo complementou o discurso da irmã, sugerindo que Clara havia manipulado João para se colocar em uma posição de poder. Porém, quando chegou a vez de Dr. Álvaro apresentar a defesa de Clara, ele trouxe à tona um elemento que pegou todos de surpresa.
Com a permissão de Beatriz, ele mencionou as suspeitas de fraude nos negócios da família, insinuando que a verdadeira motivação de Helena e Ricardo não era proteger as crianças, mas sim proteger seus próprios interesses financeiros. João Albuquerque não era um homem que tomava decisões levianamente, declarou Dr. Álvaro, sua voz ecoando pela sala de audiência. Ele escolheu Clara como tutora porque sabia que ela era a única pessoa que poderia proteger seus filhos de influências que, infelizmente, se tornaram claras agora. Este caso não é apenas sobre a tutela de Sofia e Lucas, mas sobre a integridade do legado que João deixou para eles. A revelação causou um rebuliço na sala. Helena e Ricardo, que até então estavam confiantes, agora mostravam sinais de nervosismo. Os advogados pediram uma pausa para discutir a nova informação, e Clara, embora ainda apreensiva, sentiu um lampejo de esperança. A verdade começava a emergir, e ela sabia que João, onde quer que estivesse, ficaria orgulhoso de como as coisas estavam se desenrolando. A batalha pelo legado dos Albuquerque estava apenas começando, mas Clara sabia que tinha forças para continuar lutando, não por si mesma, mas por Sofia, Lucas e pela memória de João. A audiência, que havia começado como uma simples disputa pela tutela, tomou um rumo inesperado com a revelação das suspeitas de fraude. Helena e Ricardo, que inicialmente se mantinham confiantes, agora estavam visivelmente abalados. A pausa solicitada pelos advogados deu tempo para que ambos pudessem digerir a gravidade da situação, mas também deixou claro que o caso havia se transformado em algo muito maior. Clara, observando de seu lugar na sala de audiência, sentia um misto de ansiedade e determinação. João havia preparado aquele momento, de certa forma, e agora tudo dependia de como as próximas horas se desenrolariam. Enquanto aguardavam o retorno dos advogados, Dr. Álvaro aproveitou a pausa para se aproximar de Clara. Seus olhos demonstravam seriedade, mas também um certo alívio. Clara, você fez um ótimo trabalho até agora, disse ele, com um leve sorriso. A revelação sobre a fraude foi um golpe forte para eles. Mas ainda precisamos estar preparados. Isso não será suficiente para encerrar o caso, e ainda há muito a ser discutido. Clara sentiu, sentindo o peso das palavras de Dr. Álvaro. Embora soubesse que a batalha estava longe de acabar, aquela pequena vitória lhe deu forças. Ela olhou para Beatriz, que, de longe, lhe deu um aceno discreto de incentivo. Beatriz, como sempre, estava ali para apoiá-la, sendo uma das poucas pessoas que realmente compreendia a complexidade da situação. Quando a audiência foi retomada, os advogados de Helena e Ricardo tentaram desviar a atenção das acusações de fraude, alegando que não havia provas concretas para sustentar aquelas alegações. Argumentaram que aquilo não passava de uma tentativa desesperada de Clara e seu advogado para desviar o foco do caso principal, a contestação da tutela. Helena, com sua postura fria e controlada, reafirmou que João estava vulnerável e emocionalmente instável quando tomou a decisão de confiar Clara como tutora de seus filhos. Meu irmão não estava em seu estado normal, afirmou Helena, em tom de voz firme. Ele ainda estava em luto pela morte de sua esposa. Clara manipulou, aproveitando-se de sua fragilidade emocional. E agora, com essas acusações infundadas de fraude, ela tenta nos desacreditar. Mas a verdade prevalecerá. Clara apertou as mãos sobre o colo, tentando controlar o nervosismo. Ela sabia que o argumento de Helena era forte, mas também sabia que João havia tomado sua decisão de forma consciente. Ele confiara nela porque acreditava em seu caráter e na sua capacidade de cuidar das crianças. Foi então que Dr. Álvaro fez sua jogada mais arriscada. Ele apresentou documentos que João havia deixado sob sua custódia, documentos que incluíam não apenas o testamento, mas também registros de suas investigações sobre as irregularidades financeiras na empresa da família. João havia descoberto transferências bancárias suspeitas, contratos fraudulentos e outras movimentações que indicavam claramente que Helena e Ricardo estavam desviando recursos da empresa. João Albuquerque era um homem de negócios meticuloso e responsável, disse Dr. Álvaro, enquanto apresentava os documentos à corte. Ele sabia o que estava fazendo quando nomeou Clara como tutora de seus filhos. Ele também sabia que, caso algo lhe acontecesse, Helena e Ricardo poderiam prejudicar o futuro de Sofia e Lucas.
Esses documentos comprovam que João estava ciente das atividades suspeitas de seus irmãos e que sua decisão de confiar Clara com a tutela das crianças foi tomada com total discernimento. A sala de audiência ficou em silêncio por alguns segundos após a apresentação dos documentos. Helena, que até então mantinha a expressão controlada, perdeu momentaneamente a compostura. Seus advogados pediram uma nova pausa, claramente preocupados com o impacto das novas evidências. Ricardo, que sempre deixará Helena comandar a situação, estava visivelmente nervoso. Clara sentiu uma onda de alívio, mas sabia que ainda não estava totalmente livre daquela tempestade. As crianças, Sofia e Lucas, continuavam sendo seu principal motivo para lutar. Se Helena e Ricardo estavam dispostos a roubar da própria família, o que fariam com a herança destinada a eles? Quando a audiência foi retomada pela segunda vez, os advogados de Helena tentaram mudar de tática. Eles passaram a atacar o caráter de Clara, insinuando que, apesar de tudo, ela não tinha as qualificações necessárias para ser a guardiã legal de Sofia e Lucas. Tentaram pintar Clara como uma mera funcionária, sem experiência no cuidado de crianças e sem os recursos financeiros adequados para proporcionar o estilo de vida ao qual as crianças estavam acostumadas. Clara pode ser uma pessoa de boa índole, disse um dos advogados de Helena, em um tom que deixava transparecer uma condescendência disfarçada. Mas isso não a qualifica para ser a responsável pela educação e bem-estar de duas crianças que necessitam de estabilidade, segurança e uma figura materna preparada. Acreditamos que Helena e Ricardo, como tios de sangue, são as pessoas mais indicadas para assumir essa responsabilidade. Clara sentiu o peso das palavras, mas manteve-se firme. Ela sabia que não tinha os mesmos recursos que Helena e Ricardo, mas tinha algo que eles não possuíam, o amor genuíno por Sofia e Lucas, além do desejo sincero de vê-los felizes e seguros. Foi então que Beatriz, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, levantou-se para falar. Ela não era uma testemunha oficial no caso, mas, com o consentimento do juiz, pôde dar seu depoimento. Sua voz, firme e segura, ecoou pela sala. Eu conheci João por muitos anos, e posso afirmar com convicção que ele era um homem sensato e calculista em suas decisões. Ele escolheu Clara não porque ela fosse apenas uma funcionária, mas porque ele via nela as qualidades que uma verdadeira guardiã deve ter: compaixão, responsabilidade e, acima de tudo, amor pelos seus filhos. João não tomou essa decisão levianamente. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. O depoimento de Beatriz trouxe um novo tom à audiência. Ela era uma figura respeitada no círculo de João e sua palavra tinha peso. O juiz, visivelmente impactado pelas evidências e pelo depoimento de Beatriz, começou a ponderar o caso de forma mais equilibrada. Nos dias que se seguiram, o processo judicial continuou, com argumentos de ambos os lados sendo apresentados. Clara, apesar do cansaço físico e emocional, manteve-se forte. Ela sabia que cada decisão tomada por João tinha um propósito, e que agora, com o apoio de Dr. Álvaro, Beatriz e as próprias crianças, ela estava mais perto de garantir que o legado de João fosse preservado. A batalha legal chegou ao fim com a decisão final do juiz. Em sua sentença, ele declarou que, embora houvesse disputas sobre a validade do testamento e as alegações de fraude, o que realmente importava era o bem-estar de Sofia e Lucas. Após considerar todos os argumentos e evidências, o juiz decidiu manter a tutela com Clara. A vitória de Clara foi recebida com alívio, mas também trouxe consigo um sentimento de responsabilidade ainda maior. Ela agora tinha oficialmente o dever de cuidar de Sofia e Lucas, protegê-los não apenas dos perigos externos, mas também das influências corruptas de Helena e Ricardo. Com a sentença favorável, os irmãos Albuquerque perderam o direito de contestar a guarda, mas ainda restava a questão das fraudes financeiras. Nos meses que se seguiram à decisão judicial, Clara trabalhou ao lado de Dr. Álvaro para garantir que as crianças estivessem seguras e que os negócios da família fossem auditados. As descobertas sobre as fraudes levaram a investigações mais profundas, e Helena e Ricardo, antes intocáveis, passaram a enfrentar graves acusações que poderiam levá-los à justiça. Agora, Clara não era mais apenas uma funcionária que cuidava das crianças. Ela se tornará a verdadeira guardiã do legado de João, lutando para preservar sua memória e garantir que Sofia e Lucas crescessem em um ambiente seguro e saudável.
Embora o caminho à frente ainda fosse incerto, Clara sabia que, com determinação e apoio, ela poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse. Com a decisão judicial a seu favor, Clara passou a ser oficialmente a guardiã legal de Sofia e Lucas. A euforia da vitória trouxe um alívio imediato, mas logo foi substituída pela conscientização da enorme responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. A vida das crianças estava, mais do que nunca, sob sua proteção, e isso significava muito mais do que apenas cuidar delas. Clara sabia que precisava garantir que o legado de João fosse preservado, tanto emocional quanto financeiramente, e que Sofia e Lucas crescessem em um ambiente seguro e amoroso. O caso judicial havia atraído uma atenção considerável da mídia local, devido ao status da família Albuquerque, que era uma das mais ricas e influentes da cidade. Os jornais sensacionalistas destacaram a briga pela tutela como um drama familiar recheado de traições, segredos e acusações de fraude. Clara, sempre discreta e reservada, viu-se no centro de um escândalo que, para ela, não passava de uma dolorosa disputa pela segurança das crianças. No entanto, Helena e Ricardo também estavam sob os holofotes, e a exposição das fraudes financeiras da empresa da família começou a ganhar tração entre os investidores e acionistas. Helena, outrora uma mulher de expressão imponente e respeitada no círculo social, começou a sentir o impacto das revelações. As investigações sobre as fraudes financeiras levaram a descobertas ainda mais graves do que João havia inicialmente suspeitado. As transferências ilegais de dinheiro e os contratos fraudulentos que Dr. Álvaro havia apresentado no tribunal eram apenas a ponta do iceberg. As autoridades financeiras começaram a investigar profundamente as operações da empresa da família, e logo foi revelado que Helena e Ricardo estavam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro e desvio de fundos para contas offshore. O caso assumiu proporções maiores, e Helena, que antes controlava a narrativa, agora lutava para manter sua liberdade. Ricardo, sempre mais passivo e dependente das ações da irmã, começou a se distanciar, tentando, de maneira desesperada, salvar a própria pele. Ele entrou em um acordo de delação premiada com as autoridades, fornecendo informações detalhadas sobre as transações suspeitas e incriminando diretamente Helena como a mentora de grande parte dos esquemas. Essa traição interna entre os irmãos foi manchete nos jornais por semanas. Enquanto o caos jurídico envolvendo Helena e Ricardo se desenrolava, Clara concentrou-se no que realmente importava para ela, Sofia e Lucas. Com o apoio de Beatriz, que se tornará uma presença ainda mais constante na vida da família, e Dr. Álvaro, que continuava orientando-a em questões legais e financeiras, Clara tomou medidas para garantir que as crianças fossem protegidas de toda a negatividade que cercava a família. Ela tomou a decisão de afastar Sofia e Lucas temporariamente de qualquer exposição pública. Embora as crianças ainda fossem muito jovens para compreender plenamente a extensão do que estava acontecendo, Clara sabia que as manchetes, os boatos e as especulações poderiam deixá-las confusas e vulneráveis. Decidiu, então, mudar-se com as crianças para a casa de campo da família Albuquerque, localizada nos arredores da cidade. A propriedade, uma antiga fazenda herdada pelos Albuquerque há gerações, oferecia um refúgio seguro e tranquilo, longe dos olhares curiosos e da mídia sensacionalista. A casa de campo, com seus grandes jardins, lagos serenos e uma vasta área de árvores centenárias, tornou-se um lugar de paz para Clara e as crianças. Sofia e Lucas, que haviam passado por tanto trauma com a perda dos pais e a subsequente disputa pela guarda, finalmente começaram a mostrar sinais de recuperação emocional. Clara se dedicou a criar uma rotina estável e tranquila para eles, priorizando o bem-estar mental e físico das crianças. Durante esse período, Clara também aproveitou o tempo para estudar e se aprimorar nas questões financeiras que envolviam a herança dos irmãos. Com a ajuda de Dr. Álvaro, ela participou de reuniões com consultores financeiros e advogados especializados em direito empresarial. Sua determinação em aprender e em garantir que os negócios da família fossem administrados de maneira ética e eficaz surpreendeu a todos. Clara, que antes havia sido vista apenas como uma funcionária de confiança, agora assumia um papel de liderança na preservação do império que João havia construído. Os meses se passaram, e as investigações sobre Helena e Ricardo chegaram ao seu clímax. Helena, uma vez poderosa e influente, foi formalmente acusada de diversos crimes financeiros.
Sua defesa, que inicialmente tentou desacreditar as acusações, desmoronou quando as provas trazidas por Ricardo e pelos investigadores se mostraram irrefutáveis. O julgamento de Helena tornou-se um dos eventos mais aguardados pela cidade, e seu desfecho, embora previsível, foi impactante. Ela foi condenada a uma pena de prisão longa, o que praticamente a retirou do cenário social e empresarial para sempre. Ricardo, por sua colaboração com as autoridades, recebeu uma pena mais branda, mas sua reputação estava completamente destruída. Sem o apoio de Helena e desmoralizado por sua participação nos crimes, ele decidiu se mudar para outro país, na tentativa de recomeçar sua vida longe dos escândalos. Clara, embora compreendesse a complexidade da situação, sentiu-se aliviada ao saber que, finalmente, a ameaça representada por Helena e Ricardo estava neutralizada. O destino deles não era motivo de celebração, mas significava, de certa forma, a libertação de uma sombra que pairava sobre o futuro de Sofia e Lucas. Com a crise familiar resolvida, Clara focou seus esforços na reconstrução da empresa da família Albuquerque. Embora a reputação da empresa tivesse sido abalada pelos escândalos, muitos dos antigos parceiros e investidores de João ainda confiavam na solidez do negócio e, mais importante, na liderança ética que Clara estava construindo. A recuperação foi lenta, mas gradual. Clara tomou decisões inteligentes, priorizando a transparência e o crescimento sustentável em vez de ganhos rápidos. Além disso, Clara tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Decidiu fundar uma fundação em nome de João e sua falecida esposa, voltada para o apoio a crianças em situações de vulnerabilidade. A ideia de Clara era honrar o legado de João de uma forma que refletisse seus valores e crenças mais profundos. A fundação oferecia suporte educacional, psicológico e financeiro para crianças que, como Sofia e Lucas, perderam seus pais ou estavam em situações delicadas. Com o tempo, a fundação ganhou notoriedade e respeito, tornando-se um pilar de apoio para famílias carentes na cidade. À medida que os anos passaram, Sofia e Lucas cresceram cercados de amor e segurança. Clara, que sempre duvidara de sua capacidade de ser uma tutora, provou a si mesma e ao mundo que era mais do que capaz de assumir esse papel. Sua relação com as crianças evoluiu de uma simples responsabilidade para um laço familiar profundo, baseado em confiança, respeito e afeto. Os fantasmas do passado não desapareceram completamente. Clara sabia que, em algum momento, teria que contar a Sofia e Lucas toda a verdade sobre o que aconteceu com seus tios. Mas, por ora, ela preferia concentrar-se no presente, aproveitando cada momento ao lado das crianças e garantindo que elas crescessem rodeadas de carinho e proteção. Clara também encontrou um novo propósito para si mesma. Embora seu caminho tenha sido repleto de desafios e reviravoltas, ela descobriu uma força interior que jamais imaginara possuir. Não apenas cuidou de Sofia e Lucas, mas também tornou-se uma líder respeitada, tanto na família quanto na comunidade. A menina simples e reservada que um dia aceitou o trabalho de governanta havia se transformado em uma mulher forte, resiliente e admirada. Assim, o legado de João foi preservado de maneira que ele jamais poderia ter imaginado. E, no coração de tudo isso, estava Clara, a verdadeira guardiã da família Albuquerque. O tempo trouxe serenidade à vida de Clara, Sofia e Lucas. Anos após a turbulenta disputa pela guarda das crianças, a rotina na casa de campo tornou-se mais estável. Clara conseguirá reconstruir a empresa da família, agora em sua fase mais ética e sustentável, e sua dedicação à Fundação Albuquerque transformou-a numa figura de respeito na sociedade local. No entanto, apesar de todas as conquistas, Clara sabia que havia algo inacabado em sua vida, o reencontro com o passado e a necessidade de enfrentar os sentimentos e traumas que ela deixará de lado. Clara havia dedicado tanto de si às crianças e à recuperação financeira da família que raramente tirava tempo para si mesma. Agora, com Sofia e Lucas adolescentes, independentes e saudáveis emocionalmente, Clara começou a perceber que era o momento de se voltar para seu próprio passado. Ela sentia uma inquietação crescente que a levava a refletir sobre suas raízes, sobre a própria história que sempre permaneceu nas sombras. Embora não falasse abertamente disso, Clara nunca superara completamente o trauma de sua própria infância, marcada por pobreza, abandono e perda. Era uma manhã de inverno quando Clara recebeu uma carta inesperada.
Não vinha dos Correios, mas sim trazida por Beatriz, que a encontrou entre as correspondências empresariais na sede da empresa. O envelope era simples, sem remetente. Ao abri-lo, Clara reconheceu imediatamente a caligrafia na carta. Era de sua mãe, a mulher que ela não via há mais de 20 anos. Suas mãos tremeram, e ela demorou um momento para absorver a magnitude daquele pedaço de papel. O conteúdo da carta era breve, mas carregava o peso de décadas de silêncio. Clara, eu sei que falei com você. Sei que, aos seus olhos, sou a razão de todos os seus sofrimentos. Mas preciso que você saiba que nunca parei de pensar em você, nem por um dia. Cometi erros, muitos deles, e talvez não mereça o seu perdão. Mas há algo que você precisa saber sobre o passado, algo que pode mudar como você vê as coisas. Se puder, venha me encontrar. Estou em nossa velha casa. Com amor. Sua mãe, Maria. Clara sentiu o coração apertar. Ela não via a mãe desde os 15 anos, quando fugiu de casa após anos de negligência e abuso emocional. Maria era uma mulher complicada, marcada por suas próprias tragédias, mas Clara sempre sentirá que as feridas que sua mãe infligira nela eram insuperáveis. Mesmo assim, algo na carta despertou uma curiosidade que Clara não podia ignorar. O que seria tão importante para Maria compartilhar depois de todos esses anos? Beatriz, que sempre fora sua confidente, notou o estado de choque de Clara ao ler a carta. Você está bem? Perguntou, sua voz suave e preocupada. Clara respirou fundo antes de responder. Eu acho que preciso resolver algo do meu passado, Bea. Não sei se estou pronta, mas não posso mais ignorar isso. Com o apoio de Beatriz, Clara decidiu que faria a viagem para a cidade onde cresceu, um lugar do qual sempre tentará se distanciar, mas que agora parecia ter um poder magnético sobre ela. O plano era simples. Ela iria, ouviria o que sua mãe tinha a dizer e voltaria. Queria acreditar que seria algo direto, mas, no fundo, sabia que esse reencontro abriria feridas antigas e traria à tona memórias que ela lutou tanto para enterrar. A viagem até a cidade onde cresceu foi curta, mas emocionalmente exaustiva. A cada quilômetro que percorria, Clara sentia uma avalanche de lembranças inundá-la. Os dias de fome, a ausência do pai, as brigas constantes entre sua mãe e seus companheiros. Ela lembrava do medo que sentia ao chegar em casa da escola, sem saber o que aguardava. Maria, sua mãe, nunca soubera como lidar com a perda do marido, e isso refletiu em sua relação com Clara. Quando Clara finalmente chegou à casa onde havia crescido, foi surpreendida por como pouco havia mudado. A fachada envelhecida, com as janelas enferrujadas e o portão de madeira caindo aos pedaços, parecia congelada no tempo. A casa refletia as cicatrizes que Clara carregava em sua alma, um lembrete físico de tudo que ela havia tentado esquecer. Maria estava esperando por ela no alpendre. Estava envelhecida, mais frágil do que Clara se lembrava, com os cabelos grisalhos e o olhar cansado. Mesmo à distância, Clara podia ver o arrependimento nos olhos da mãe, algo que nunca tinha visto antes. Maria fez um gesto tímido, indicando que Clara se aproximasse. Elas se sentaram no velho banco de madeira onde, décadas atrás, Clara costumava brincar sozinha, enquanto esperava a mãe voltar de um de seus frequentes desaparecimentos. Havia um silêncio pesado entre elas antes que Maria finalmente falasse, a voz fraca, mas determinada, obrigada por vir. Clara, ainda desconfiada, limitou-se a acenar com a cabeça. Não sabia ao certo o que sentir. A raiva, o medo, o ressentimento, todas essas emoções estavam presentes, mas, ao mesmo tempo, havia uma curiosidade que a mantinha ali, ouvindo. Maria começou a falar sobre o passado, revelando verdades que Clara jamais imaginara. Contou sobre o pai de Clara, um homem que havia sido envolvido em atividades ilícitas e que, em sua tentativa de proteger a família, acabou atraindo inimigos perigosos. Maria explicou que, após a morte dele, foi forçada a fazer escolhas difíceis para manter Clara segura, incluindo afastá-la emocionalmente, acreditando que, ao manter distância, ela a protegeria dos mesmos homens que destruíram seu pai. Eu sabia que você sofria, Clara. Sabia que estava te machucando, mas eu achava que estava fazendo certo. Fui ameaçada, segui ordens de pessoas perigosas.
Eles disseram que, se eu me afastasse, se não te deixasse ligada ao passado do seu pai, você ficaria salvo. Clara ficou em choque. Parte dela queria rejeitar aquela história, acusar sua mãe de estar inventando desculpas para seus erros. Mas a outra parte, aquela parte vulnerável e ferida, queria acreditar. Queria que houvesse uma razão para todo o sofrimento que ela suportara. Maria continuou, as lágrimas escorrendo de seu rosto. Eu falei, Clara, não consegui te proteger como deveria. Perdi tudo, e a maior perda foi você. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. A dor de Clara começou a se misturar com algo novo, compreensão. Embora ela não pudesse perdoar sua mãe de imediato, ela começava a entender que o abandono que experimentara não fora por simples negligência ou falta de amor, mas por medo e desespero. Maria, uma mulher quebrada por suas próprias circunstâncias, havia feito escolhas trágicas na tentativa de salvar a filha. Mesmo que essas escolhas a tivessem afastado ainda mais. Depois de horas de conversa, Clara percebeu que aquele encontro não seria uma solução mágica para o passado, mas um primeiro passo. Havia muita dor para ser curada, muitas questões ainda sem resposta, mas agora havia uma ponte, ainda que frágil, entre ela e sua mãe. Ao despedir-se de Maria, Clara sentiu um peso a ser aliviado. Não era o fim de sua jornada emocional, mas era o começo de uma nova fase, uma fase em que, finalmente, estava disposta a enfrentar o que deixará para trás. De volta à casa de campo, Clara refletiu sobre o encontro. Sofia e Lucas estavam prontos para ouvi-la, curiosos sobre a viagem. Pela primeira vez, Clara se sentiu confortável em compartilhar parte de seu passado com eles, algo que até então mantivera guardado. Ao falar sobre sua mãe, percebeu que a narrativa de sua vida era muito mais complexa do que havia imaginado e, assim como ela, Sofia e Lucas também teriam seus próprios desafios, seus próprios fantasmas a enfrentar. A vida seguia e Clara, agora, estava mais preparada do que nunca para enfrentá-la, com o passado e o presente finalmente entrelaçados de forma honesta. Os meses após o reencontro com sua mãe trouxeram uma nova perspectiva para Clara. Não que tudo tivesse se resolvido de forma simples ou rápida, mas agora ela sentia que havia espaço para a cura. A relação com Maria, embora distante, estava em processo de reconstrução, e Clara aceitara que algumas feridas do passado talvez nunca se fechassem completamente, mas poderiam ser parte de quem ela era, sem mais controlá-la. Enquanto a vida seguia em seu ritmo, Clara começou a refletir sobre o legado que queria deixar para Sofia e Lucas. Agora, com os dois adolescentes caminhando para a vida adulta, Clara percebia que a sua própria história, com todas as suas lutas e triunfos, seria parte do que eles levariam consigo. Ela queria que eles carregassem algo mais do que as memórias dos desafios, queria deixar para eles valores sólidos, um senso de propósito e, acima de tudo, liberdade para serem quem quisessem ser. Os caminhos de Sofia e Lucas. Sofia, sempre determinada e curiosa, estava prestes a entrar na faculdade. Depois de muito refletir, decidiu estudar psicologia. Clara ficou orgulhosa com a escolha da filha, especialmente porque sabia que Sofia queria ajudar outras crianças e adolescentes que, como ela, haviam passado por momentos difíceis em suas vidas. Era quase como se a filha quisesse retribuir o cuidado que recebeu de Clara e transformar sua própria história em algo que pudesse beneficiar os outros. Lucas, por outro lado, mantinha seu espírito criativo e empreendedor. Aos 17 anos, já mostrava interesse por tecnologia e inovação. Ele passava horas na oficina da casa de campo, desenvolvendo pequenos projetos de engenharia, sempre acompanhado de seu fiel cão, Max. Clara via nele uma faísca que lembrava seu próprio pai, a mente inquieta, a vontade de mudar o mundo à sua maneira. Clara percebeu que, embora ambos os filhos fossem diferentes, compartilhavam uma característica comum, a capacidade de transformar desafios em oportunidades. Essa era uma qualidade que ela tinha cultivado neles, muitas vezes sem perceber. A expansão da Fundação Albuquerque. Enquanto seus filhos traçavam seus próprios caminhos, Clara dedicava cada vez mais tempo à Fundação Albuquerque, que se tornará uma de suas maiores paixões. A fundação, que inicialmente fora criada para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, agora havia ampliado suas atividades.
Sob a liderança de Clara, a Fundação desenvolveu programas educacionais, oficinas de arte e cursos de capacitação profissional. Ela sabia que o caminho para a autonomia e o sucesso passava por oportunidades de aprendizado e queria garantir que essas oportunidades estivessem disponíveis para quem mais precisasse. Um dos projetos mais ambiciosos da Fundação era a construção de uma escola técnica, onde jovens de comunidades carentes poderiam aprender habilidades práticas em tecnologia, agricultura sustentável e empreendedorismo. Clara acreditava que essa era a melhor forma de preparar as futuras gerações para enfrentar os desafios do mundo. Ela mesma se envolvia profundamente nos detalhes, desde a escolha dos professores até a curadoria dos programas educacionais. Esse projeto também tinha um significado especial para Clara, era uma forma de honrar o legado de seu pai, que sempre acreditara no poder da educação e da autonomia como meios de transformação. A escola técnica levava o nome de seu avô, Joaquim Albuquerque, como um tributo àquele que havia iniciado a trajetória de sua família em busca de um futuro melhor. A expansão da fundação trouxe Clara para o centro de discussões políticas e sociais importantes. Seu trabalho a colocava em contato com líderes de várias partes do país, e sua voz passou a ser ouvida em fóruns sobre educação, sustentabilidade e inclusão social. Inicialmente, ela se sentia deslocada nesses ambientes, mas, com o tempo, Clara percebeu que sua experiência única, tanto pessoal quanto profissional, a preparara para ser uma líder não apenas local, mas também nacional. Uma das figuras que Clara conheceu durante esses encontros foi Juliana Siqueira, uma jovem deputada conhecida por sua postura combativa em relação às desigualdades sociais. Juliana, assim como Clara, viera de uma infância difícil, mas usará sua experiência para impulsionar mudanças. As duas rapidamente desenvolveram uma amizade, unidas pelo desejo de transformar o sistema e criar oportunidades para aqueles que menos tinham. Clara começou a ser sondada para se envolver mais ativamente na política, algo que ela nunca havia considerado antes. Para ela, a política sempre fora algo distante, uma arena de interesses em que as pessoas comuns não tinham lugar. Mas, ao ouvir as histórias de Juliana e de outros líderes, começou a perceber que talvez tivesse uma contribuição a fazer nesse campo também. Apesar disso, Clara hesitava. Sabia que entrar para a política significaria sacrificar parte de sua privacidade e da vida que havia construído em sua casa de campo com Sofia e Lucas. Além disso, questionava se estava realmente pronta para enfrentar esse novo desafio, sabendo que a política poderia ser um campo hostil e cheio de armadilhas. A jornada interior de Clara. Enquanto considerava suas opções, Clara mergulhou numa jornada de autodescoberta. Ela começou a praticar meditação e se dedicou à leitura de livros de filosofia e espiritualidade. Descobriu que, apesar de ter alcançado muito, ainda tinha muito a aprender sobre si mesma e sobre o propósito de sua vida. Esse período de introspecção ajudou a entender que o poder verdadeiro vinha de dentro, de uma conexão profunda com seus valores e com a missão que ela havia abraçado. Clara também percebeu que precisava estar em paz com suas escolhas antes de tomar qualquer decisão importante. Embora tivesse aprendido a lidar com os traumas de sua infância, sabia que havia mais camadas a serem desvendadas. Por isso, decidiu que iria se permitir tempo e espaço para processar suas emoções e entender o que realmente queria para o futuro. Um novo começo. Aos poucos, Clara começou a compartilhar suas dúvidas e reflexões com Sofia e Lucas. Surpreendentemente, os dois se mostraram maduros e compreensivos em relação aos dilemas da mãe. Sofia, sempre sensível às questões emocionais, disse algo que tocou profundamente Clara. Mãe, você sempre nos ensinou a seguir o coração e fazer o que acreditamos ser certo. Acho que agora é a sua vez de fazer isso por você. Lucas, com sua postura mais prática, sugeriu que Clara experimentasse antes de tomar uma decisão final. Talvez você possa se envolver com a política, mas sem deixar tudo para trás. Acho que você pode encontrar um equilíbrio. Essas conversas trouxeram clareza para Clara. Ela percebeu que, embora a vida estivesse sempre em constante mudança, havia algo inegociável: seu compromisso com seus filhos, com sua missão de ajudar os outros e com a busca por uma vida autêntica. Ela não precisava escolher entre ser uma mãe dedicada, uma empresária ou uma ativista social. Ela poderia ser tudo isso, desde que permanecesse fiel a si mesma.
O futuro de Clara? Com essa nova perspectiva, Clara decidiu que aceitaria o convite para participar de um conselho consultivo ligado a políticas públicas para educação e desenvolvimento social, sem, no entanto, se comprometer com uma carreira política formal. Isso lhe permitiria continuar seu trabalho na fundação e ao mesmo tempo influenciar decisões importantes em um nível maior. Era uma forma de contribuir para o país sem abrir mão de sua liberdade e do tempo precioso com sua família. O legado de Clara estava se construindo dia após dia, não apenas nos projetos e nas conquistas materiais, mas nas vidas que ela impactava, nas lições que passava para seus filhos e na comunidade que ajudava a fortalecer. Ela entendia que o verdadeiro legado não estava apenas em grandes gestos ou monumentos, mas nas pequenas ações diárias que, somadas, transformavam o mundo ao seu redor. Enquanto caminhava pelo campo, sob o céu claro do outono, Clara sentiu uma profunda gratidão pela jornada que havia percorrido. Sabia que ainda havia desafios pela frente, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pronta para qualquer coisa que o futuro trouxesse. Com o coração em paz e os olhos voltados para o horizonte, Clara seguia, confiante de que o melhor ainda estava por vir. Com o passar dos anos, Clara viu a fundação crescer e atingir novos horizontes. O que começou como um projeto local para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade expandiu-se para algo muito maior, ultrapassando os limites do Estado e se tornando referência nacional. Clara agora era vista como uma das principais vozes em defesa da educação inclusiva e do desenvolvimento comunitário sustentável. Sua história pessoal, marcada por superação e resiliência, inspirava muitos, e ela era frequentemente convidada para palestras, entrevistas e seminários. O reconhecimento internacional. A expansão da fundação trouxe uma série de prêmios e reconhecimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Clara começou a ser convidada para eventos internacionais sobre educação e inclusão social, e seu nome passou a ser mencionado ao lado de líderes globais que também lutavam pela transformação através da educação. Um dos momentos mais marcantes foi quando Clara recebeu um convite para falar em um evento da ONU sobre o papel da educação no combate à pobreza. Quando Clara subiu ao palco para fazer seu discurso na sede das Nações Unidas, em Nova York, sentiu um misto de nervosismo e orgulho. Lembrou-se de todos os desafios que enfrentará para chegar até ali, as dificuldades da infância, a relação conturbada com a mãe, os momentos de incerteza ao construir a fundação, e percebeu que cada obstáculo superado tinha moldado a pessoa que era naquele momento. Em seu discurso, Clara enfatizou a importância de uma educação que fosse inclusiva, acessível e transformadora. Ela falou sobre como a educação havia mudado sua vida e sobre como a Fundação Albuquerque estava comprometida em oferecer essa mesma oportunidade a milhares de jovens. Educar não é apenas ensinar a ler e a escrever, ela disse, sua voz firme e determinada. Educar é dar às pessoas as ferramentas para que elas possam construir suas próprias histórias, superar seus próprios desafios e transformar suas realidades. A plateia aplaudiu de pé quando ela terminou. Clara sentiu uma emoção profunda ao perceber o impacto de suas palavras. Mas, para ela, o mais importante não era o reconhecimento público, o que mais a comovia era saber que, de alguma forma, seu trabalho estava abrindo portas para que outras pessoas também encontrassem seus caminhos. O crescimento da escola técnica. Enquanto Clara viajava pelo mundo, a Fundação continuava a expandir suas atividades no Brasil. A Escola Técnica Joaquim Albuquerque, que começara com turmas pequenas e programas básicos, agora oferecia uma gama de cursos em diversas áreas. Jovens de todas as regiões vinham aprender sobre tecnologia, agricultura sustentável, empreendedorismo e outras áreas que os preparavam para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Um dos projetos mais inovadores da escola foi a criação de uma fazenda experimental, onde os alunos podiam aprender técnicas de cultivo sustentável e criação de cooperativas agrícolas. Clara sabia que, em muitas regiões do Brasil, a agricultura ainda era uma das principais fontes de sustento, e queria garantir que os jovens tivessem acesso a tecnologias modernas e práticas de cultivo que pudessem ser implementadas em suas comunidades. Lucas, agora com 22 anos, assumirá um papel importante no desenvolvimento desse projeto. Formado em engenharia mecânica, ele trouxera para a fazenda experimental tecnologias inovadoras que ajudavam a otimizar o uso de recursos naturais, como água e energia solar.
Clara sentia um orgulho imenso ao ver seu filho não apenas aplicando os conhecimentos que adquirira, mas também contribuindo para a missão da Fundação de transformar realidades. Sofia, por sua vez, continuava sua jornada na psicologia, agora com foco em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ela dedicava parte de seu tempo à fundação, oferecendo atendimento psicológico gratuito para os jovens da escola técnica e organizando grupos de apoio para aqueles que precisavam de suporte emocional. Clara via na filha uma sensibilidade e uma força impressionantes e sentia-se grata por ter criado filhos que, à sua maneira, também queriam fazer a diferença no mundo. O encontro com velhos e novos aliados. Ao longo dos anos, Clara construiu uma vasta rede de contatos e parceiros. Muitos deles vinham de lugares inesperados, como grandes empresas que decidiram investir em responsabilidade social, ou políticos que, embora inicialmente tivessem opiniões divergentes das de Clara, acabaram reconhecendo o valor de seu trabalho. Um reencontro especial foi com André, o advogado que, muitos anos antes, ajudara a vencer a batalha judicial contra sua mãe, Maria. Desde então, os dois haviam mantido contato esporádico, mas, com o crescimento da fundação, André passou a se envolver mais ativamente nos projetos sociais. Ele agora era o consultor jurídico da fundação, ajudando a garantir que todos os programas e iniciativas estivessem em conformidade com a legislação. O reencontro com André também trouxe à tona uma antiga admiração mútua. Clara nunca havia se permitido considerar a possibilidade de um relacionamento, concentrada como estava em sua família e em seu trabalho. Mas, agora, com seus filhos já adultos e sua vida profissional estabilizada, ela começou a se perguntar se não era a hora de abrir espaço para uma nova forma de amor em sua vida. André, por sua vez, sempre tivera um carinho especial por Clara. Admirava sua determinação e força, e, com o passar dos anos, esse sentimento havia evoluído para algo mais profundo. Foi em uma noite tranquila, após uma longa reunião sobre os projetos da Fundação, que André finalmente tomou coragem para falar sobre seus sentimentos. Clara, surpresa, mas também emocionada, percebeu que talvez fosse o momento de permitir-se viver algo novo. O relacionamento entre Clara e André começou de forma sutil e cuidadosa. Ambos tinham um respeito profundo pelas jornadas individuais que haviam trilhado e queriam garantir que sua conexão fosse construída com base na honestidade e no carinho mútuo. Com o tempo, o relacionamento se fortaleceu e Clara descobriu que, mesmo após tantas lutas e desafios, ainda havia espaço para o amor. Um futuro repleto de possibilidades. Com o passar do tempo, Clara começou a pensar sobre o futuro da fundação e o que viria a seguir. Sabia que, eventualmente, precisaria passar o bastão para a próxima geração de líderes e queria garantir que o trabalho que iniciará continuasse a crescer mesmo sem sua presença constante. Por isso, Clara começou a investir na formação de jovens líderes dentro da fundação. Criou programas de mentoria e desenvolvimento de lideranças, oferecendo aos jovens mais promissores a oportunidade de aprender diretamente com ela e sua equipe. Clara queria que esses jovens não apenas continuassem seu legado, mas trouxessem novas ideias, novas abordagens e novas formas de enfrentar os desafios do mundo. Ao mesmo tempo, Clara também se dedicava mais à sua vida pessoal. Com André ao seu lado, ela passou a explorar novos hobbies e interesses, como viagens e fotografia. Agora, com menos responsabilidades diárias na fundação, ela finalmente podia se permitir momentos de descanso e lazer, algo que há muito tempo não fazia parte de sua rotina. A conexão com Sofia e Lucas. Enquanto Clara olhava para o futuro, sempre mantinha Sofia e Lucas em mente. Seus filhos agora estavam cada vez mais independentes, mas a relação entre eles continuava forte. Clara acreditava que o legado mais importante que deixaria para eles não seria material, mas sim os valores que havia cultivado ao longo de sua vida, o respeito, a compaixão, a coragem de enfrentar o desconhecido e a vontade de fazer a diferença. Num fim de tarde, enquanto caminhava com Sofia e Lucas pelos campos ao redor de sua casa, Clara se deu conta de que, embora ainda houvesse muitos desafios pela frente, ela já havia conquistado o que mais importava. Seus filhos eram sua maior realização, e a fundação era o reflexo do amor que ela dedicara a cada passo de sua jornada. E agora, com André ao seu lado,
Clara sentia que o futuro era um território cheio de possibilidades, um horizonte vasto, esperando para ser explorado. Olhando para o céu estrelado, Clara sentiu-se em paz. Sabia que, qualquer que fosse o caminho que decidisse seguir, estava pronta para enfrentar o que viesse. Afinal, sua vida sempre fora uma sucessão de desafios, e ela havia aprendido, como poucas pessoas, a transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. À medida que Clara avançava em sua nova fase de vida, tanto na esfera pessoal quanto profissional, as questões sobre o futuro da Fundação e a continuidade de seu trabalho começaram a ganhar mais espaço em seus pensamentos. A transição para uma nova liderança não era apenas um desafio logístico, mas também emocional. Clara se preocupava com a visão e os valores que sempre nortearam a Fundação, e se a próxima geração de líderes conseguiria mantê-los vivos. O ciclo de mentoria. Clara decidiu iniciar um programa de mentoria formal. Convocou os colaboradores mais talentosos e engajados da Fundação e lhes ofereceu a oportunidade de se tornarem mentores de novos membros da equipe. Esse programa não apenas visava transferir conhecimento, mas também criar um ambiente colaborativo onde todos se sentissem parte da missão maior da Fundação. No primeiro encontro do programa, Clara se sentou com os mentores e seus mentorados em uma sala iluminada por grandes janelas que davam para os jardins da Fundação. Ela compartilhou sua própria história, desde suas lutas na infância até a fundação da escola técnica. Clara queria que os jovens entendessem que o sucesso era construído sobre uma base de persistência, empatia e trabalho árduo. Vocês são o futuro da Fundação Albuquerque, disse Clara, olhando nos olhos de cada um dos presentes. Acreditem em vocês mesmos e em sua capacidade de fazer a diferença. O mundo precisa da energia e das ideias de vocês. Não tenham medo de sonhar grande. A relação com André. O relacionamento com André também passou por mudanças. À medida que se tornavam mais próximos, Clara percebeu que a vida dos exigia um equilíbrio delicado entre suas respectivas carreiras e suas vidas pessoais. André, como advogado e consultor, tinha seus próprios compromissos, mas sempre fez questão de estar presente nas atividades da Fundação, mostrando-se um grande apoio para Clara. Um final de semana, Clara e André decidiram fazer uma viagem para um retiro em um pequeno vilarejo no interior. Essa escapada não só lhes ofereceu um tempo para relaxar, mas também um espaço para refletir sobre seus caminhos. Durante uma caminhada pela natureza, Clara expressou suas inseguranças sobre o futuro da Fundação e suas preocupações em como sua ausência poderia impactar o trabalho que tanto amava. André, ouvindo atentamente, segurou a mão dela e disse: Clara, você criou algo extraordinário. As bases que você estabeleceu são fortes, e você tem uma equipe apaixonada que acredita no seu trabalho. Você não está sozinha nessa jornada. Eu estarei ao seu lado, e muitos outros também estarão. As palavras de André trouxeram conforto a Clara. Ela se deu conta de que não precisava carregar todo o peso da Fundação sozinha. Ter um parceiro solidário que acreditava em sua missão tornou-se uma força importante em sua vida. A primeira conferência internacional. Um dos marcos mais significativos na trajetória da Fundação foi a realização da primeira Conferência Internacional de Educação Inclusiva, organizada pela Fundação Albuquerque. Clara, com o apoio de sua equipe e de André, decidiu que esse evento poderia ser uma oportunidade para compartilhar experiências, aprendizados e novas práticas em educação e inclusão social. Os preparativos para a conferência foram intensos. Clara e sua equipe trabalharam incansavelmente, contactando palestrantes de diferentes partes do mundo, desenvolvendo um programa que abordasse os diversos aspectos da inclusão e da educação de qualidade. Ela sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação à medida que a data se aproximava. Finalmente, no dia do evento, a sala estava cheia. Educadores, ativistas e representantes de organizações não governamentais de vários países estavam presentes, todos com a mesma missão: promover uma educação que respeitasse e valorizasse a diversidade. Clara abriu a conferência com um discurso inspirador, destacando a importância da colaboração global e da troca de experiências. Ela ressaltou que a educação não deve ser vista apenas como um direito, mas como uma ferramenta poderosa para a transformação social.
Quando investimos na educação, não estamos apenas formando alunos, estamos formando cidadãos, disse Clara, sua voz ressoando na sala. A inclusão é um caminho que devemos trilhar juntos. Não podemos permitir que ninguém fique para trás. A conexão global. A conferência foi um sucesso estrondoso, com várias ideias inovadoras e práticas sendo compartilhadas. Após o evento, Clara teve a oportunidade de se conectar com diversos líderes de organizações globais, muitos dos quais se mostraram interessados em colaborar com a Fundação Albuquerque. Um desses líderes era Maria, uma educadora renomada da África do Sul, que havia implementado um programa de educação inclusiva em comunidades marginalizadas. Clara e Maria rapidamente estabeleceram uma conexão forte, decidindo que suas organizações poderiam trabalhar juntas para expandir o alcance de seus projetos. Maria visitou a fundação algumas semanas depois, e durante sua estadia, ela e Clara compartilharam ideias sobre como integrar tecnologia e inovação nos programas educacionais. A parceria resultou na criação de um novo projeto chamado Educação para Todos, que visava levar tecnologia de ponta e recursos educacionais a escolas em áreas carentes. O impacto na comunidade. O projeto Educação para Todos teve um impacto imediato e significativo na comunidade. As escolas que participaram do projeto receberam tablets e acesso à internet, além de treinamento para professores sobre como usar a tecnologia de maneira eficaz no ensino. As crianças, agora expostas a novas formas de aprendizado, mostraram um entusiasmo renovado pelos estudos. A Fundação organizou eventos comunitários para apresentar o projeto aos pais e familiares. Clara sempre fazia questão de estar presente, conversando com os alunos e suas famílias, ouvindo suas histórias e entendendo suas necessidades. Ela acreditava firmemente que a educação deveria ser uma experiência inclusiva, onde todos tivessem voz. Durante um desses eventos, uma jovem chamada Ana, que havia se beneficiado do novo programa, se aproximou de Clara. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Dona Clara, obrigada por acreditar em nós. Agora, eu posso sonhar em ser médica. Nunca pensei que isso seria possível." A emoção tomou conta de Clara. O que poderia ser mais gratificante do que ver o impacto direto de seu trabalho na vida de uma jovem? Ela percebeu que cada passo que havia dado, cada desafio que havia superado, havia conduzido até aquele momento. Reflexões sobre a vida e o legado. Enquanto a fundação continuava a crescer, Clara se permitiu momentos de reflexão. À noite, quando estava em casa, muitas vezes sentava-se em seu pequeno escritório, rodeada por fotos de suas conquistas e das pessoas que ajudou ao longo dos anos. Ela escrevia em seu diário, registrando seus pensamentos e sonhos para o futuro. Em uma dessas noites, enquanto escrevia sobre o impacto do projeto Educação para Todos, Clara se lembrou de sua própria jornada. O caminho não fora fácil, mas cada desafio tinha sido uma lição valiosa. O que a impulsionava era a paixão de transformar vidas e a convicção de que a educação era a chave para um futuro melhor. Com os filhos agora adultos e cada vez mais envolvidos na fundação, Clara sentiu uma onda de esperança. Lucas estava considerando assumir um papel de liderança na fundação, enquanto Sofia continuava a expandir seu trabalho com grupos de apoio. A ideia de que seus filhos poderiam dar continuidade a seu legado a preencher de alegria. O futuro à vista. Com todas essas mudanças e crescimento, Clara começou a traçar um novo caminho. A fundação estava em boas mãos, e era hora de ela também pensar em seu próprio futuro, não apenas como líder, mas como indivíduo. À medida que seu relacionamento com André florescia, Clara começou a imaginar a possibilidade de viajar mais, explorar novos lugares e vivenciar diferentes culturas. Um dia, Clara e André estavam sentados em um café, discutindo planos de viagens. "E se fizéssemos uma viagem para a Europa?", sugeriu André. "Sempre quis conhecer as escolas de lá, aprender com eles e trazer novas ideias para nossa fundação." Clara sorriu, encantada com a ideia. A perspectiva de viajar ao lado de André empolgava e, ao mesmo tempo, a ideia de trazer novas experiências para a fundação a inspirava. Com essa nova fase de vida à frente, Clara sabia que poderia continuar a fazer a diferença, tanto em sua vida pessoal quanto em sua missão de vida.
Enquanto olhava pela janela do café, Clara percebeu que a jornada que começou com um sonho de infância agora se expandia em direções que ela nunca poderia ter imaginado. O futuro estava repleto de possibilidades, e, ao lado de André, seus filhos e sua equipe, ela estava pronta para abraçá-los. À medida que o sol se punha sobre a cidade, Clara refletia sobre os últimos meses. A Fundação Albuquerque estava em um momento de grande transformação, e ela estava animada com as novas oportunidades que surgiam. A Conferência Internacional de Educação Inclusiva havia se mostrado um ponto de virada, não apenas para a Fundação, mas também para Clara em um nível pessoal. Preparativos para a viagem. Clara e André estavam a poucos dias de embarcar em sua tão esperada viagem para a Europa. Com uma lista de instituições de ensino e organizações sociais a serem visitadas, eles se preparavam para aprender e trazer novas ideias de volta para a Fundação. Enquanto organizava os últimos detalhes, Clara sentia uma mistura de empolgação e nervosismo. Era a primeira vez que ela viajaria para tão longe em busca de inspiração e conhecimento. Na noite anterior à partida, Clara reuniu sua equipe em uma reunião para discutir o que esperavam aprender e como poderiam aplicar essas novas experiências à Fundação. Cada membro da equipe estava entusiasmado com a possibilidade de expandir seus horizontes. Estamos prestes a embarcar em uma jornada que pode mudar o futuro da Fundação, disse Clara, olhando nos olhos de cada um deles. Quero que cada um de vocês esteja aberto a novas ideias e abordagens. A educação é um campo em constante evolução, e precisamos estar prontos para acompanhá-lo. Descobrindo novas perspectivas. A primeira parada da viagem foi em Londres, onde Clara e André visitaram uma escola inovadora que utilizava métodos de ensino baseados em projetos. Os alunos estavam imersos em atividades práticas, aprendendo sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM, de maneira integrada. Clara ficou impressionada com a forma como os professores estimulavam a curiosidade e o pensamento crítico dos alunos. Após a visita, Clara conversou com o diretor da escola, que compartilhou suas experiências sobre como a abordagem prática transformou a aprendizagem dos alunos. Os estudantes se tornam mais engajados quando veem a aplicação prática do que estão aprendendo. É isso que buscamos, uma educação que ressoe com suas vidas, disse ele. Clara anotou cada palavra, imaginando como poderia incorporar esses princípios em sua própria fundação. A próxima parada foi em uma pequena cidade na França, onde Clara conheceu um grupo de educadores que trabalhavam em projetos de inclusão. O ambiente era acolhedor e criativo, e Clara logo se sentiu à vontade. Os educadores discutiam suas abordagens para integrar crianças com necessidades especiais em salas de aula regulares, compartilhando estratégias que haviam funcionado bem. Em uma conversa inspiradora, uma educadora chamada Camille disse: "A inclusão não é apenas uma responsabilidade, é uma oportunidade. Aprendemos tanto com nossos alunos com necessidades especiais quanto eles aprendem conosco. Cada criança tem algo único a oferecer." Essas palavras ecoaram profundamente em Clara, reforçando sua crença de que a diversidade é uma força poderosa na educação. Conexões e colaborações. Conforme a viagem avançava, Clara e André começaram a formar conexões significativas. Em um jantar com um grupo de educadores de diferentes países, Clara percebeu que muitos enfrentavam desafios semelhantes. As histórias de luta e resiliência eram universais, e a paixão por mudar vidas por meio da educação uniu todos os presentes. Após uma noite de conversas e trocas de ideias, Clara decidiu que queria criar uma rede de educadores e organizações ao redor do mundo. Precisamos de um espaço onde possamos compartilhar experiências, aprender uns com os outros e colaborar em projetos. A educação é um esforço coletivo, disse ela, entusiasmada. A ideia foi recebida com aplausos, e Clara saiu daquela noite com a sensação de que um novo capítulo estava prestes a começar. A volta para casa. Após semanas repletas de aprendizado e novas experiências, Clara e André retornaram ao Brasil. O voo de volta foi um momento de reflexão. Clara estava cheia de ideias e planos para implementar na fundação. A energia positiva e a determinação que sentiram durante a viagem estavam gravadas em sua memória. Assim que desembarcaram, Clara se dirigiu diretamente à fundação, mal conseguindo conter sua empolgação.
A equipe estava ansiosa para ouvir sobre as experiências que Clara e André tiveram. Em uma reunião, Clara compartilhou tudo, desde as visitas às escolas até as conversas inspiradoras que tiveram. Ela enfatizou a importância de se manter uma mentalidade aberta e disposta a aprender. Estamos em um momento crucial, e o que aprendemos lá pode nos ajudar a moldar o futuro da nossa fundação. Quero que todos nós trabalhemos juntos para trazer essas ideias à vida, disse Clara, seus olhos brilhando com determinação. Iniciativas e projetos. Com o apoio da equipe, Clara começou a desenvolver novas iniciativas baseadas nas lições aprendidas durante a viagem. Uma das primeiras foi a criação de um programa de educação em projetos que incentivava os alunos a se envolverem em atividades práticas que relacionassem a teoria à vida real. A Fundação também começou a trabalhar em uma plataforma online, onde educadores de diferentes partes do mundo pudessem compartilhar suas experiências e melhores práticas. Além disso, Clara implementou um programa de intercâmbio para professores, permitindo que educadores da Fundação visitassem escolas em outros países e trouxessem novas perspectivas de volta. Esse programa foi recebido com entusiasmo, e logo vários professores estavam se inscrevendo para participar. A ideia de se tornarem embaixadores do aprendizado e da inclusão no exterior era algo que energizava a equipe. Reflexões sobre o impacto. Clara ficou particularmente emocionada ao ver como as novas iniciativas estavam impactando diretamente os alunos. Eles estavam mais engajados, fazendo perguntas e se envolvendo em discussões sobre os projetos. A Fundação estava se transformando em um espaço vibrante de aprendizagem, e Clara sentiu que estava cumprindo sua missão. Durante uma apresentação do projeto para os pais, Clara ouviu as histórias de crianças que, por meio das novas abordagens, haviam desenvolvido uma nova paixão pelo aprendizado. Dona Clara, eu nunca pensei que poderia entender matemática até começar a trabalhar com os projetos, disse um aluno. O brilho nos olhos dele era um lembrete do motivo pelo qual Clara havia começado essa jornada. Um novo desafio. Mas nem tudo eram flores. Com o crescimento da Fundação e a introdução de novas iniciativas, surgiram desafios inesperados. A necessidade de mais recursos financeiros se tornou evidente, e Clara sabia que precisaria expandir sua rede de apoio e buscar novos patrocinadores. Com isso em mente, Clara decidiu organizar uma campanha de arrecadação de fundos. Ela planejou um grande evento beneficente, onde a comunidade poderia se reunir para apoiar a causa da Fundação. Clara trabalhou em parceria com sua equipe para criar um evento que fosse não apenas uma oportunidade de arrecadar dinheiro, mas também uma celebração da educação e da inclusão. O evento beneficente. No dia do evento, a Fundação estava repleta de pessoas. Músicos locais se apresentaram, e Clara organizou apresentações de alunos que mostraram que estavam aprendendo. Havia uma atmosfera de alegria e esperança, com todos unidos em torno da missão da Fundação. Enquanto caminhava pela sala, Clara sentiu uma onda de gratidão. As pessoas estavam ali não apenas para apoiar a Fundação, mas para celebrar o poder da educação. Durante seu discurso, Clara compartilhou suas experiências da viagem à Europa e como cada um dos presentes tinha um papel vital na transformação das vidas de tantas crianças. Estamos aqui porque acreditamos em um futuro melhor para nossos filhos e para a comunidade. Juntos, podemos fazer a diferença, disse Clara, sua voz cheia de emoção. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, e Clara sabia que havia atingido o coração das pessoas presentes. O sucesso da campanha. A campanha de arrecadação foi um sucesso além das expectativas. Não apenas conseguiram fundos suficientes para apoiar os novos projetos, mas também conseguiram atrair novos parceiros e patrocinadores que se comprometeram a apoiar a Fundação nos próximos anos. Clara sentiu-se revigorada e pronta para enfrentar os novos desafios que viriam. Com os recursos em mãos e a equipe motivada, Clara olhou para o futuro com otimismo. Sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas também sabia que não estava sozinha nessa jornada. A equipe da Fundação, seus filhos e André estavam todos ao seu lado, prontos para continuar a luta pela educação inclusiva e pela transformação social. Uma nova visão. À medida que os meses avançavam, Clara começou a sonhar mais alto.
Se a fundação poderia impactar a vida de tantas crianças, por que não expandir o alcance ainda mais? Clara começou a explorar a ideia de criar uma rede de escolas que pudessem aplicar os princípios da Fundação Albuquerque em suas práticas educacionais. Ela imaginou uma colaboração entre diferentes instituições de ensino que compartilhariam recursos, experiências e conhecimento. Essa rede poderia amplificar o impacto da Fundação, criando um movimento que transcendesse fronteiras. O sonho começou a ganhar forma, e Clara sabia que a equipe precisaria trabalhar unida para tornar essa visão uma realidade. O caminho a seguir. Com o espírito renovado e uma visão clara, Clara decidiu que era a hora de se concentrar no futuro. Os desafios que viriam, assim como as alegrias, fariam parte de sua jornada. Clara havia aprendido que a resiliência e a colaboração eram fundamentais para o sucesso, e estava mais do que pronta para enfrentar o que estivesse por vir. A cada novo dia, Clara se sentia mais confiante de que estava cumprindo seu propósito. O impacto que ela e a Fundação estavam criando nas vidas de tantas crianças a lembrava de que, apesar das dificuldades, a educação tinha o poder de transformar não apenas indivíduos, mas toda uma comunidade. Com o apoio de todos ao seu redor, Clara sabia que estava apenas começando. O futuro era brilhante e repleto de possibilidades. E, com cada passo, ela se aproximava de seu sonho de uma educação inclusiva e transformadora para todos.